Hoje, meus queridos e queridas, companheiros e companheiras, você verá o vídeo mais especial desse canal. Por quê? Porque ele é um pedido do meu irmãozinho pequeno. Então não ligo se não der muita views. O que importa é que esse vídeo é especial pra ti, Daniel. No final você saberá o porquê desse vídeo tá saindo. Então depois desse belo discurso, viva! A vida é uma festa. Há muito tempos atrás, na cidade da Santa Cecília, havia uma família que gostava de cantar e de tocar. E eles eram muito felizes com o que eles tinham. Só que um dia o pai, que era músico com grandes sonhos, pegou seu violão e nunca mais voltou. E então a sua esposa, muito magoada com a sua partida, decidiu que nunca mais haveria músicas na sua casa. Por ela ter cuidado da sua família, ela virou sapateira. E então toda a linhagem da família dela seguiu o mesmo caminho. E então, meus colegas, enquanto ela crescia, os negócios de sapatos ficaram digamos, mais forte. E então as músicas ficaram somente nas memórias. Essa mulher forte era a tataravó de Miguel, Mama Imelda. Embora ela tenha morrido muito antes de Miguel nascer, sua história ainda estava viva e sendo até mesmo contada nos dias dos mortos. No meio de tudo isso, conhecemos a bisavó de Miguel, Mama Coco, a filha da Mama Imelda, que já está velha e às vezes esquece das coisas. Mas apesar de tudo isso, Miguel adora falar com a sua bisavó. Bom, no meio de tudo isso, quem manda na casa é a Mama Coco, que manteve a tradição da mãe, que era uma casa sem música. Porém, meus amigos, Miguel é diferente. Ele adora música e a pessoa por trás dessa paixão é o grande Ernesto de la Cruz, o cantor mais querido do México. Mai sottovalutare. Miguel sempre conta a história de Ernesto, sendo um menino simples da Santa Cecília que conseguiu ganhar os corações do povo daquela vila com as suas canções. Entretanto, meus colegas, em 1942, no meio de um show, cai um sino em cima de Ernesto de la Cruz. No meio de tudo isso, Miguel quer porque quer se tornar igual o Ernesto. Daí então o pensamento dele é que, se ele conseguiu, eu também consigo. No meio de tudo isso, é dia de comemorar os Dias dos Mortos. E então Miguel vai pegar o seu violão, que é idêntico ao do Ernesto de la Cruz. Só que quando ele volta, a sua avó acaba quase vindo ele com o violão. E então ele decide colocar o violão e o cachorro debaixo da mesa. No meio de tudo isso, Miguel acaba derrubando o retrato da sua tataravó e descobre que o marido dela usava o mesmo violão que o Ernesto de la Cruz. No meio de todo esse descobrimento, Miguel pensa que o seu tataravô é o próprio Ernesto de la Cruz. Motivado e sabendo que a música vem da família, Miguel está pronto para buscar o seu sonho. Então ele decide se inscrever em um curso de talento. Só que no meio de tudo isso, a sua avó descobre e acaba proibindo ele de tocar. E para concluir, acaba quebrando o violão dele também. Véia chata é essa, hein? Em paralelo a tudo isso, Miguel fica bravo e decide colocar o seu sonho acima da sua família. Assim então, Miguel decide fugir e ir atrás dos seus sonhos. A questão agora é que para Miguel entrar no concurso, ele precisa de um violão, já que a sua vovó acabou quebrando. Só que Miguel não desiste do sonho dele. E então ele lembrou do túmulo do Ernesto de la Cruz, onde lá tinha o seu violão que ele tocava. E então ele pensou, se ele é meu familiar, acho que não tem problema de eu pegar emprestado. Só que mal sabia ele, meus amigos, que quando ele tocasse o violão, ele iria entrar em outra dimensão, que no caso é o mundo dos mortos, onde todos ali são completos esqueletos. No meio de tudo isso, Miguel encontra seus parentes que foram de Vasco, que no caso é esse homem aí bigodudo, esses gêmeos e essa gordinha aí. Juntos então, eles levam Miguel ao mundo dos mortos. Aqui então o nosso menino Miguel conhece a sua tataravó Imelda, sei lá, que não pode passar para o mundo dos vivos, porque o Miguel tirou sua foto da sua oferenda, já que para o morto passar para o mundo dos vivos, alguém teria que lembrar dele e ter uma foto dele, para que assim eles possam ser aprovados para atravessarem a ponte até o mundo dos vivos. Só um detalhe aqui que eu esqueci de explicar, os vivos não conseguem ver os mortos, somente o Miguel porque ele tocou o violão de Ernesto. Enfim, voltando para tataravó de Miguel, ela não pode passar porque a foto tá com ele,
já que os mortos têm um auto-identificador que identifica se o morto foi lembrado. Aí você se pergunta, tá, mas por que o Miguel está no mundo dos mortos? Eu também não sei, mas esse esqueleto aqui, administrativo, caraca, o cara é administrativo no mundo dos mortos, fala que a família não é mais amaldiçoadora, porque o Miguel roubou um homem morto. E então a única forma de Miguel voltar para o mundo dos vivos é recebendo uma bênção, mas essa bênção teria que ser de alguém da sua família, e eles teriam que mandar o Miguel para o mundo dos vivos antes do amanhecer, senão ele ficaria preso no mundo dos mortos para sempre. Então sua tataravó decide abençoar Miguel, mas essa bênção teria uma condição, de que ele esquecesse a música para sempre. Miguel então decide voltar para o mundo dos vivos, só que depois volta de novo para o mundo dos mortos. E então Miguel sai em busca do grande Ernesto de la Cruz, que é muito famoso no mundo dos mortos. É muito interessante como o maluco é mais conhecido como o próprio Michael Jackson, né, cara? E dentre outros famosos. Mas enfim, continuando, pro Miguel ver o Ernesto de la Cruz, ele teria que entrar em um show dele privado. Só que Miguel é uma criança. E daí então conhecemos esse camarada chamado Hector, que é um morto que não consegue entrar no mundo dos vivos, porque ninguém colocou a foto dele. A questão é que o morto tem um certo limite de tempo, que se você não tiver um momento com o espírito do vivo, o morto é esquecido e acaba desaparecendo do mundo dos mortos para sempre. Bom, em paralelo a tudo isso, Hector diz que é amigo do Ernesto de la Cruz e que pode ajudar Miguel a chegar até ele, com uma condição, que era levar sua foto até alguém que possa lembrar dele. No meio de tudo isso, a tataravô de Miguel está com o seu guia espiritual atrás de Miguel, que estava sendo maquiado por Hector, para que ele não possa ser reconhecido por sua família morta, já que todo mundo ali dos mortos já sabiam que um vivo andava por lá. Assim então Miguel e Hector foram atrás do Ernesto de la Cruz, mas para eles conseguirem ver o Ernesto de la Cruz, eles teriam que participar de um concurso, onde se o Miguel fosse o ganhador, ele teria a oportunidade de conhecer o seu tataravô. Então ele e o Hector decidem ensaiar, onde o Hector levou ele a um lugar que era o lugar dos mortos esquecido, onde ele conseguiu violão. O fato é que eles foram até um amigo de Hector, para que ele possa emprestar seu violão para que Miguel participasse do concurso. A questão é que o amigo do Hector já estava sumindo por conta que ninguém lembrou dele. E então Hector decide tocar e o velho, ao escutar Hector tocando, no meio de tudo isso, a família de Miguel continua atrás dele. Bom, em paralelo a tudo isso, Miguel então apresenta a sua canção. Após ele ter apresentado, ele acaba tendo uma discussão com o Hector, e Hector acaba descobrindo que Miguel tem uma família. E então Hector se separa mais do Miguel, por um tempo. Bom, no meio de tudo isso, Miguel finalmente consegue entrar na festa do Ernesto de la Cruz. Como? Eu te conto. Se infiltrando como uma parte de uma banda. E depois de tudo isso, Miguel finalmente fica cara a cara com Ernesto de la Cruz. Mas como Ernesto é muito famoso, fica quase impossível de Miguel falar com ele. E então, meus colegas, Miguel decide chamar sua atenção, começando a cantar. Depois desse breve cantado, Ernesto de la Cruz finalmente vê o Miguel, e então ele descobre que seu tataraneto tem um grande talento, e ele o recebe com muita alegria. Confia. Depois disso, Ernesto decide mostrar a Miguel as suas riquezas, leva ele para passear, leva também para assistir os seus filmes e etc. Todos estavam finalmente felizes até que Hector decide chegar e começa a pedir por gentilmente que Miguel coloque suas fotos em uma oferenda. Muito gentil você, hein, Hector? Bom, depois disso, Miguel acaba descobrindo que há muito tempo atrás o Hector e o Ernesto de la Cruz trabalhavam juntos e que o Hector escrevia as canções e o Ernesto só apresentava e cantava e o Hector ficava somente acompanhando. No meio dessa história, acabamos descobrindo que o Hector queria voltar para sua família e por isso decidiu abandonar a turnê que ele fazia junto com o Ernesto. Só que no meio de tudo
tudo isso, Ernesto de la Cruz diz que não iria perder sua fama ou seu sucesso, e então decide envenenar seu amigo. Assim então, Hector vai de Vasco e Ernesto fica famoso. Blá, blá, que parte chata. Depois que Ernesto é descoberto, ele decide chamar os guardas e que eles tirassem o Miguel e Hector dali. Ernesto então fica com a foto de Hector, enquanto Miguel e Hector são jogados em um lugar totalmente abandonado. Lá então Miguel e Hector ficam se perguntando como eles iriam fazer para sair dali, ou o que eles poderiam estar fazendo para dar um vaso. No meio de tudo isso, Miguel e Hector acabam fazendo as pazes, já que no passado eles tinham brigado durante aquele show. Enfim, em paralelo a tudo isso, Miguel acaba descobrindo que a sua bisavó é a filha de Hector, e que o cara que estava na foto com a sua tataravó não era o Ernesto de la Cruz, mas sim o próprio Hector. A questão aqui é que a tataravó de Miguel acaba pensando que o Hector lhe abandonou, mas a sua família por conta da música dele, quando na verdade foi totalmente ao contrário, levando assim a mãe de Mamacoco, esposa do Hector, a proibir música ali naquele lugar, e assim sucessivamente. Bom, agora que sabemos de tudo isso, voltamos para a família de Miguel, onde sua família tira ele daquele lugar que ele estava. E então, meus amigos, eles se juntam e vão direto ao show do Ernesto de la Cruz. Depois disso, Ernesto acaba levando Miguel até um lugar, e então ele diz: hahaha, ninguém vai me impedir, porque eu sou o cara. Porém, meus amigos, o velho barbudo acaba percebendo que o show tava com a câmera e decidiu transmitir no telão com o áudio, assim mostrando para todo mundo que tava ali no show quem era o Ernesto de la Cruz. E então todos descobriram quem era ele. Em paralelo a tudo isso, Ernesto acaba jogando Miguel embaixo. E então, meus colegas, ele é salvo por aquela entidade da sua tataravó. E então Ernesto de la Cruz retorna para continuar seu show. O cara voltou como se nada tivesse acontecido, uma cara de pau. Mas enfim, voltando, aquele animal lá que pegou Miguel volta pro palco e decide pegar o Ernesto de la Cruz e acaba levando ele até essa estrutura que coincidentemente é igual ao lugar que ele foi morto. E sim, o sino cai em cima dele novamente e então ele morre de novo. Como que é possível o cara morrer no mundo dos mortos, né? Mas enfim, não faz sentido. Mas que ele morreu de novo, ele morreu. Bom, depois disso, o negócio acaba piorando para Hector, porque o Miguel deixou cair sua única foto, fazendo assim ela ser esquecida completamente. E então, meus amigos, o nosso querido Hector começa aos poucos desaparecer, e para piorar, começa a amanhecer, e então a tataravó de Miguel dá a bênção para ele, dessa vez sem condições. Então Miguel volta novamente para o mundo dos vivos. Miguel volta correndo para sua bisavó Mamacoco e tenta lembrar ela de seu papai Hector, mas ela acaba esquecendo dele, por ela estar muito idosa. E então o nosso querido Miguel tem uma bela ideia, que é pegar o violão do seu tataravô e começa a tocar. Cantando a nossa música, o amor só vai crescer. Essa cena com essa música, velho, é muito linda. Parabéns, Pixar. Em paralelo a tudo isso, a Mamacoco lembra de seu pai. E então ela lembrou que tem uma foto do seu pai numa gaveta, que acaba revelando para o Miguel, mostrando para ele a carta que seu pai tinha deixado para ela. A questão aqui é que a foto que a Mamacoco tem é o mesmo pedaço da foto que o Miguel tinha, que estava faltando colocar. Depois disso tudo, Miguel acaba festejando com a sua família e finalmente é permitido ele tocar com o violão de seu tataravô. E todo mundo acaba descobrindo quem é o Hector e até mesmo lhe aplaudindo. Bom, Viva a Vida é uma Festa é um filme muito bom. Foi ótimo nas notas, ótimo na bilheteria, apesar de eu nunca ter assistido. Essa recomendação foi de uma pessoa muito especial para mim, que é o meu irmãozinho Daniel. O motivo dele ter pedido é porque ele viu meu vídeo de Divertidamente 2. Só que antes dele falar para mim fazer um vídeo desse filme, ele acabou tendo convulsões e na hora isso acabou comigo. E não se preocupe, pessoal, que graças a Deus ele tá bem. Enfim, maninho, esse vídeo foi feito especialmente para ti. Saiba que eu te amo demais. Tchau.